que os pais não devem irritar aos filhos. Esses são princípios eternos, que são imutáveis. Passa geração, entra geração e eles vão ficar daquela mesma maneira. E existem os conselhos temporários. Quem pode me ajudar com um conselho temporário que talvez você tenha recebido de Deus? Ou uma resposta que você esteja pedindo para Deus e que seja específica? Tome um pouco de vinho para curar a enfermidade no estômago. Esse é um conselho específico que Paulo trouxe para quem? Quem se lembra? Timóteo. Que mais? Esse está na Bíblia, né? Mais algum conselho que tenha sido um conselho específico que alguém tenha recebido? Talvez você ou talvez, como o pastor Jean trouxe, algo da palavra? Oh, meu Deus, ele foi fundo. Mais algum conselho específico que a palavra do Senhor traz para nós? Por exemplo, eu vou lembrar vocês de um. Quando Gideão foi para a batalha, qual um conselho específico que ele recebeu? Com quantas pessoas era para ele ir para aquela guerra? Quantas? E nas outras batalhas, foi sempre assim? O exército de Israel tinha que lutar com 300 pessoas? Não. Foi um conselho específico. Todos eles têm que vir da parte do Senhor. Então, qualquer coisa que você precisa fazer e executar, o conselho para ti deve vir da onde, amados? Do Senhor. Isso é trazer o céu para a terra. Agora, quando eu tomo posse da minha vida, eu falo, vai ser assim, ó, do meu jeito. Eu vou resolver, eu vou fazer, esse é o livro que eu quero, esse é o carro que eu quero, essa é a casa que eu quero, essa é a faculdade que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer com as minhas finanças, é dessa maneira que eu vou me comportar. Eu não estou trazendo o céu para a terra. Eu estou fazendo as coisas na minha vontade, na humanidade. E nós precisamos trazer o governo, o reino e o controle de Deus para a terra, tanto naqueles princípios que são eternos, quanto naqueles conselhos que são específicos. Eu preciso viver aqui, andar nessa terra, entendendo que o que Deus tem para mim é muito maior, é eterno. E não me limitar e deter os meus olhos àquilo que é temporário, que vai passar e que vai ficar. Eu quero que você abra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu acho que é um texto que também o pastor já trouxe na semana passada, se eu não me engano. Romanos 8, 28. Vamos lá ver. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós estamos vendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem. Ótimo. Quando você lê, eu quero que você seja bem sincero comigo. Quando você lê esse versículo, o que vem à tua mente essa palavra bem? O melhor para mim. O que você visualiza? Quando a palavra bem nesse versículo, o que você olha à sua frente? Você fala, bem para mim é isso. O que você pensa? Quando você lê aqui, você fala, ó, todas as coisas cooperam para o meu bem. O que é esse bem que esse versículo está falando? Relacionamento com Deus. O que mais? O que para você é bem? Ó, se acontecesse isso aqui, eu estaria bem. Ausência de sofrimento, salvação. Os irmãos já estão espirituais. Eu achei que os irmãos fossem responder assim. Hoje está difícil. Estar bem. Eu achei que os irmãos fossem dizer paz, tranquilidade, tá tudo tranquilo, saúde, bem-estar. E nesse versículo aqui, muitos de nós, em algum tempo da nossa vida, nós encaramos ele como algo temporário, como um bem temporário, como algo que é passageiro, que vai vir, vai ficar tudo bem, e de repente, algo que não é eterno. Só que quando nós continuamos lendo o versículo no 29, ele diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os teólogos associam esse bem do versículo 28 com o semelhante do versículo 29. É eterno, é o céu, não a terra. É o bem do céu e não o bem da terra. E qual que é esse bem que Deus estabelece aqui? Ser semelhante a Jesus. Em alguma etapa da nossa vida, o estar tudo bem é estar em paz, tranquilidade, calmaria, bonança, felicidade, tranquilidade. Mas esse bem é um bem eterno, é o céu primeiro e não a terra. Esse bem eterno, se tornar semelhante a Jesus.
E tanto algo que seja eterno, quanto algo que é temporário, eles precisam ser regidos pela palavra. Palavra de quem? De Deus. E essa palavra, ela já foi liberada aqui, de Gênesis e Apocalipse. E aqui, essa palavra trouxe para nós conselhos eternos, princípios eternos e conselhos específicos. E no nosso dia a dia, também, a palavra de Deus precisa trazer direção. O conselho de Deus precisa vir sobre as nossas vidas para cada passo que nós precisarmos dar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Queridos, nós precisamos orar e perguntar para Deus acerca de tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Quando você for tomar um copo de água, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga purificação sobre este copo de água. Deus, qual a marca de computador que eu preciso comprar? Me dá uma dica. Senhor, será que se eu comprar com essa empresa, eu não vou ser lesado? Deus, qual carro que o Senhor acha que é mais apropriado para mim, para minha família? Deus, qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Não é que Deus vai desrespeitar a nossa individualidade. Mas Ele consegue ligar as duas coisas. A vontade dEle com a nossa, com aquilo que vai nos trazer benefício. Isso é trazer o céu, isso é viver o céu. Em viver na terra, com aquilo que eu posso pegar, com aquilo que eu posso tocar, com aquilo que eu posso desenvolver. Entender que Deus nos supre, independente de uma conta bancária cheia ou vazia. Deus nos supre. Isso é trazer o céu para a terra. Nós já contamos aqui para os irmãos algumas vezes, uma vez que eu me lembre, quando nós estávamos morando em Angola, por 3 meses o nosso salário ficou retido no Banco Central. A igreja que nos mandava oferta não sabia disso e nós não sabíamos o porquê esse dinheiro não estava chegando. E nós íamos diariamente lá no banco para ver se esse valor tinha chegado e ele não estava lá. E Angola não é um país que tem cartão de crédito, que tem carnê na loja. É tudo ali, dia após dia. Você não paga a água depois de usar por 30 dias. E depois de não sei quantos dias que você não pagar aquela fatura, você ainda vai ter um pouquinho aí de benefício aí do serviço. Lá não. Se você não paga pela água hoje, você vai ficar sem água para você tomar banho, para você beber, para você fazer comida. É sem água mesmo. E nós ficamos por 3 meses sem nenhum valor. E Deus começou a fazer milagre. Deus começou a operar milagres. As pessoas vinham até a nossa casa, não sabiam do que nós estávamos passando e deixavam oferta. Os angolanos, agora pensa, um povo que você foi para abençoar. Você como missionário no meio de uma nação com grande dificuldade, vindo nos trazendo oferta. E nós achamos aquilo tão estranho. Nós íamos, quer dizer, estranho não, nós sabíamos o porquê. Mas era uma inversão. Sempre o missionário vai para investir. E naquela situação, por 3 meses, eles é que investiram na nossa vida, sem saber o motivo. Mas o Senhor os moveu. Nós íamos pregar nas igrejas, as mulheres traziam ofertas de alimentação para nós. E nós sabíamos que nós não tínhamos, porque o nosso valor do Brasil não tinha chegado. As pessoas não sabiam que nós estávamos precisando de remédio. Quando a Rebeca sofreu um acidente grave, o irmão bateu lá na porta e deixou $50. Foi o valor exato da receita de remédios que a Rebeca precisava no período que ela tinha se machucado. Então, amados, isso é viver céu. É Deus cuidando de nós, independente do que nós temos, independente do que nós somos. Deus suprindo as nossas necessidades, Deus fazendo e Deus realizando e trazendo a glória dele para essa terra, manifestando o reino e o governo dele aqui. Nós estamos acostumados com o que é palpável, com o que é real, com o que os nossos olhos podem ver. Isso faz parte, mas não só. Quando faltar o palpável, quando estremecer alguma coisa, nós precisamos entender que o Senhor é que está acima de todas essas coisas. E nós vemos a palavra de Deus entrando em ação em muitas situações. Pedro, durante muito tempo, ficou lá tentando pescar e não vinha nenhum peixe. A Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra, Pedro, lança a rede. Ele foi, lançou a rede. Aquela palavra providenciou um milagre. Quando Lázaro estava morto lá há alguns dias, Jesus liberou uma palavra, Lázaro, vem para fora.
A palavra vindo primeiro. Não importa se já cheira mal, não importa se não pode mais abrir, não, porque já está tudo podre. Não é isso que precisa vir primeiro, é o céu e não a terra. É a palavra que criou esse céu, que criou essa terra, manifestando a glória de Deus nessa terra. Josué, um homem valente, um guerreiro, um herói para o povo de Israel, que promoveu a conquista de toda a nação. Era um homem que descobriu o segredo. Deus falou, olha, medita na minha lei, dia e noite. Era um homem que se apoderou da palavra, do princípio eterno sobre a vida dele. E quando ele precisava dos conselhos temporários, das estratégias de guerra, da coragem, da força do Senhor, aquele princípio eterno que estava dentro dele era responsável e capaz para gerar conselhos temporários, estratégias. Para derrotar esse inimigo você vai agir assim, para derrotar aquele você vai agir daquela maneira, você vai fazer de tal forma. É trazer o que é eterno, o que é céu para a terra. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a vida de uma pessoa, eu não vou demorar. Eu quero que você vá comigo lá para 2 Crônicas, no capítulo 17. Um homem que entendeu muito bem o valor disso, o valor da palavra do Senhor, no conselho temporário, no princípio eterno. Um rei que foi um rei valente, um rei guerreiro, que conseguiu alinhar os passos dele à vontade de Deus, ao mover de Deus, ao coração de Deus. Josafá foi um rei que tomou o trono de Israel depois de Asa, o seu pai. E esse rei, ele andou nos caminhos corretos, em caminhos de justiça, ele andou de acordo com o que Deus queria, Deus tinha estabelecido para aquele povo, porque ele entendeu a necessidade do princípio eterno fazer parte da vida daquelas pessoas, de que a palavra valeria mais do que qualquer coisa. Acompanha aí comigo, nós vamos ler 2 Crônicas 17, do 1 até o 7, que diz assim: Josafá, filho de Asa, filho de seu sucessor, fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos de seu predecessor Davi, que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presente, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Josafá foi um homem que ele sabia o segredo para ser um rei vitorioso, para ser um rei próspero, para ser um rei que venceria nas batalhas. Ele sabia que ele precisava resgatar a lei. Ele sabia que ele precisava resgatar o caminho de Deus, os passos que Deus queria que o povo de Israel estivesse dando aqui na terra. E ele fez isso, não só para a vida dele, mas se os irmãos puderem ver lá no versículo 7, eu achei isso maravilhoso. Ele convocou algumas pessoas, e essas pessoas foram por todas as cidades, todos os lugares onde havia o povo de Israel. Essas pessoas iam andando, iam ensinando a palavra do Senhor, elas iam ensinando o conselho do Senhor. Ele trouxe para o governo, ele trouxe para o reino dele o princípio eterno, a palavra. Ele estabeleceu a palavra como sendo prioridade para ele. Derrubou os lugares de idolatria, derrubou os lugares de adoração que não eram adoração ao Senhor e estabeleceu um novo tempo no meio do povo, através dos princípios eternos. Josafá não ficou só nos princípios eternos. Quando ele precisava de conselhos específicos, o lugar que ele ia era buscar o conselho do Senhor. E eu quero que você vá comigo para 2 Crônicas 18. E nós vamos ler do 1 ao 8 agora. Preste atenção. Algo que ele precisou de uma resposta específica. E Deus o deu. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento.
Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Eu quero dar uma pausa aqui. Nessa tarde eu estava lendo um livro, e ele dizia assim que Deus permite algumas situações, algumas características, algumas coisas que nós não temos. Mesmo assim, Ele vai nos chamar sem essas coisas, para que nós possamos fazer a obra dEle. E nós não podemos nos apegar a isso que nós não temos, porque se nós fôssemos pessoas plenas, assim que sempre acertássemos, que nunca errássemos, nós não íamos precisar depender de Deus para nada. Então, Josafá foi uma pessoa que acertou muito, mas ele errou uma vez. Ele se aliançou a Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi o segundo pior rei que Israel já teve. O primeiro pior foi o filho do rei Zedequias. Foi o primeiro. Ele foi o segundo. O pior rei. E ele se aliançou. Apesar de entender os princípios, apesar de tudo, ele teve essa debilidade. Ele com uma aliança de casamento. Mas Deus permitiu. Nós não podemos ser perfeitos, plenos e termos tudo para sermos usados por Deus. Porque quando nós formos assim, nós não vamos precisar de Deus para mais nada. Deus precisa deixar ali, na vida de Moisés, uma incapacidade de falar. Deus precisa deixar ali, porque senão ele não vai precisar de Deus para tirar o povo do Egito, e ele não vai precisar da ajuda do Arão, dos seus irmãos, das pessoas que estão perto dele, porque ele é tão capaz, ele é tão bom, ele é tão perfeito que ele não precisa de ninguém, ele vai sozinho. E Deus não levanta ninguém que esteja apto. Eu ouvi também uma palavra essa semana falando a respeito de Pedro. Pedro foi a pessoa que Jesus edificou a igreja dele. Aliás, ele edificou em cima de Jesus. Só que Pedro foi o primeiro, o que deu start, o que trouxe a primeira colheita, a grande colheita da igreja, o que organizou. Foi uma pessoa, assim, fundamental para estabelecer a igreja do Senhor. Mas Pedro tinha muitas fraquezas. E os estudiosos dizem que as cartas que Pedro escreveu eram cartas que ninguém nem consegue entender direito no original. Porque Pedro não sabia nem falar e muito menos escrever. E foi uma pessoa que Deus usou. Porque Deus não usa quem já está pronto. Porque o pronto, Deus não precisa usar, Ele faz tudo sozinho. Consegue entender? O dia que você falar, eu vou servir a Deus, quando Deus fizer isso aqui comigo, quando Deus tirar essa minha debilidade, querido, você vai ficar esperando por muito tempo. Porque quando você estiver perfeito, você vai ser arrebatado. Você não vai ficar aqui, porque você vai ser tão bom que a terra não vai te merecer. Deus sempre deixa alguma fraqueza. E na vida de Josafá houve essa. Ele se aliançou a Acabe, mas Deus foi fiel, mesmo diante dessa debilidade, dessa fraqueza. Continua aí, no 4. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Olha Josafá. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus falava. E ele nunca, jamais queria tomar nenhuma atitude que não fosse dada a partir da boca de Deus. Ele conhecia o princípio eterno, ele ensinava o princípio eterno, mas ele também caminhava de acordo com os conselhos temporários que a palavra de Deus liberava para ele. E ele acrescentou, eu sou como tu, lá no 3, meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra, mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam o quê? Sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha o homem que está alinhado com a direção de Deus. Não importa quantos conselhos venham, ele sabe quais vêm de Deus e quais não vêm. 400 pessoas ele foi procurar. 400 pessoas estavam juntas ali. E ele fazia uma pergunta, e aquelas 400 pessoas diziam, vá, vocês vão ter vitória. Mas ele não estava em paz.
Porque ele conhecia a voz de quem já tinha dado direção para ele por muitas vezes. E ele falou, não é possível que não haja mais nenhum profeta aqui. E ele continua lá no 7. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Percebeu? Quem não anda alinhado com o princípio eterno, nunca vai estar disposto a ouvir um conselho temporário. E ele não vai saber receber. Ainda quando aquele conselho for um não, naquilo que eu estava com muita vontade que Deus falasse sim. Quando aquele conselho for um não, aquela pessoa se revolta, ela se rebela, porque Deus não me ama, porque Deus nunca fala nada de bom para mim, porque Deus nunca faz nada de bom para mim, Deus só faz aquilo que é ruim, porque ele não está alinhado. Ele não conhece o princípio eterno, ele não tem relacionamento com Deus que libera a palavra que transforma. E ele não aceita, ele não recebe, e Acabe era assim. Micaías, lógico, confrontava o que Acabe fazia. Acabe era uma pessoa que não andava em aliança, não andava em obediência ao princípio eterno. E ele não recebia o conselho que esse profeta trazia, porque era o conselho do Senhor. Mas Josafá ficou incomodado, eram 400 sims, e aquele sim não soou bem ao coração dele. Vamos lá agora para o versículo 14 ao 16, acompanhe comigo aí. Quando ele chegou, o profeta, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu, ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Uma resposta positiva. Sim? Vamos atacar? Não. Josafá não estava em paz. Ele ainda assim sabia que aquele não era um conselho que vinha do Senhor. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Quem anda em alinhamento com o céu, quem entende que o céu vem primeiro que a terra, não é qualquer coisa que é resposta, mas só aquela que realmente vem da boca de Deus. Eu quero ler um pouquinho mais contigo, vamos lá. O 16. Então Micaías respondeu, vi o Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizendo, estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, então conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. O próprio Deus tinha permitido aquilo tudo. Mas Josafá sabia que aquela não era uma direção que vinha da boca de Deus, porque ele estava em alinhamento. E realmente, eles foram para a batalha. Quando eles entraram na batalha, o Acabe, o esperto, disse para Josafá, Josafá, você vai vestido de rei, em cima do cavalo, você vai caminhando aí no meio dessa batalha, e quando eles te virem, o Acabe pensando, quando virem Josafá, eles vão pensar que sou eu, vão capturar Josafá, vão levá-lo preso, vão matá-lo e eu vou sair ileso. E eu vou aqui, escondido, vestido de guerreiro simples, no meio do exército, e ninguém vai me achar. E, lógico, essa palavra que Micaías trouxe, de que eu ia morrer na batalha, não vai acontecer, porque eu vou bem escondidinho aqui, e Josafá é que vai tomar as primeiras flechadas, os primeiros tiros. E Josafá foi em cima do cavalo. A Bíblia diz que quando Josafá estava ali no meio, que o exército inimigo começou a cercar Josafá e olhar para ele, as pessoas na mesma hora, ele clamou a Deus, pediu que Deus tivesse misericórdia, e as pessoas olhavam e falavam, esse não é Acabe, não é o rei de Israel, esse é Josafá, e nele nós não podemos tocar.
Ele era um homem que estava em alinhamento com Deus. E Acabe continuou lá no meio, achando que Deus não estava vendo, que o conselho de Micaías não era o conselho de Deus, e foi no meio do exército. E a Bíblia diz que, de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Queridos, olha as circunstâncias que as coisas aconteceram. Como Deus trabalhou para que a palavra dele acontecesse. A Bíblia diz que Acabe seria morto, que aquele era o dia da desgraça sobre a vida de Acabe. Ele não aceitou o conselho, ele se disfarçou, foi no meio do exército, mas a palavra do Senhor se cumpriu. Porque a Bíblia diz lá no versículo que eu li, é o versículo 33, que um soldado, por acaso, disparou o arco, que por acaso atingiu o encaixe da armadura de Acabe. A palavra de Deus tem poder. A direção que Deus dá, meu amado, ela é real. Deus não brinca. Quando Deus fala, não adianta nós fugirmos, nós nos escondermos, ou nós trabalharmos as circunstâncias a nosso favor. Porque a palavra que Deus liberou e a vontade de Deus, para quem está em alinhamento, ela se cumpre. Josafá estava em alinhamento e a palavra de Deus, a real palavra de Deus, a verdadeira, o conselho real do Senhor, aconteceu. Porque havia um homem que conhecia quem era o Deus que liberava essas palavras. Todas as decisões foram fundamentadas no conselho do Senhor. Josafá foi para a batalha, mas ele sabia que o que Deus tinha falado aconteceria. A palavra se cumpre. Queridos, Josafá ele passou por 3 etapas. A primeira foi buscar o princípio eterno. Ele trouxe a Bíblia, ele trouxe a lei para o meio de Israel, ensinou essa lei a Israel. E Josafá passou pela segunda etapa, ele ouvia Deus para todo e qualquer conselho temporário que havia necessidade de acontecer na vida dele. E Josafá viveu um terceiro nível, um terceiro estágio. Quando nós estamos abertos para ouvir a voz de Deus, nem sempre essa voz vai ser liberada, mas o nosso coração já está tão alinhado que você caminha da maneira que Deus sobrenaturalmente para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Você se apoderou do princípio eterno sobre a tua vida. Você caminha pelo conselho temporário para aquilo que você precisa no seu dia a dia, aquilo que vem da boca de Deus. E quando houver necessidade, que Deus te encaminhe, que Deus te dirija, isso vai acontecer. Nós não vamos ler, mas um terceiro texto que está lá, em 2 Crônicas 20, do 1 ao 3, depois do 15 ao 21, 22, você vai perceber, queridos, que Josafá ele saiu para uma batalha, que é a batalha que todos nós conhecemos. Josafá venceu um grande exército através do que, igreja? Quem se lembra? Adoração, louvor e a adoração. Só que as coisas aconteceram e eu confesso que a cada dia o Senhor tem me trazido a necessidade de ler mais e mais e mais a palavra de Deus, porque eu já conhecia esse texto, eu já tinha lido, eu já tinha ouvido mensagens a partir desse texto, só que eu nunca ainda tinha percebido que Deus não falou claramente: Josafá, ponha os músicos na frente. Isso não aconteceu. Mas Josafá andava em alinhamento. Ele andava em alinhamento. Ele permitia que o vento fosse soprando e fosse levando a cumprir o propósito de Deus e a direção de Deus. Josafá se levanta um grande exército, o exército dos Moabitas, dos Amonitas, e era um exército muito grande, era uma multidão, e eles entraram em guerra contra Josafá. Josafá foi informado. Olha, Josafá, o versículo 2 do 20. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Amazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Vamos lá para o 15 ao 21. Josafá foi buscar Deus, recebeu algo da parte do Senhor.
No 15 diz assim: escutem todos, veio a resposta. A Bíblia diz que todo Israel se juntou. Vamos buscar uma resposta da parte de Deus. Todo mundo foi para cumprir esse propósito de jejum. A Bíblia diz que as crianças de colo, todos, absolutamente todo Israel, foi buscar a face do Senhor pedindo uma resposta. E no versículo 15 a 21 diz assim: Deus respondeu: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, e em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor trará. Essa foi a direção. Vocês não vão lutar, vocês só vão esperar, e vão ver o que eu vou fazer. Qual foi o que Josafá fez? Chamou os músicos. Deus já deu um decreto, Deus já deu uma palavra de vitória, então nós não vamos fazer mais nada. Sabe o que nós vamos fazer? Nós já vamos nos antecipar e vamos agradecer, adorar, louvar a Deus antes, porque nós já sabemos que a vitória é nossa pelo nome do Senhor dos Exércitos. Um homem em alinhamento. E ele traz os músicos para frente. E esse trazer os músicos, vencer na adoração, não foi algo que Deus declarou explicitamente. Mas ele era um homem que estava em alinhamento. E ele conseguia entender e saber o coração de Deus. E ele põe os músicos à frente, vai para a batalha. E no versículo 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moabe, dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Deus já tinha uma arma para aquele exército, era o louvor e a adoração. Deus não deixou isso claro para Josafá, mas Josafá era um homem que andava por princípios eternos, recebia os conselhos específicos da parte de Deus, e por conta disso, por entender o valor da palavra do Senhor, ele era um homem que tinha um coração alinhado com Deus. E ele conhecia as entrelinhas dos conselhos que o Senhor trazia para o coração dele. A palavra precisa vir primeiro. Amém, igreja? Você pode se colocar em pé? Eu quero que você fale com Deus de tantas coisas que nós temos ouvido, de relacionamentos, que nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos organizar melhor a nossa vida para termos tempo para a obra do Senhor. E agora o Senhor traz mais um conselho, o penúltimo conselho para esse novo tempo. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, a palavra que Deus tem liberado. Tem coisas que o Senhor vai pedir para nós ou vai falar para ti que você vai olhar e vai falar: ai Deus, mas isso, será mesmo, Deus, que eu preciso fazer isso? E Deus vai confirmar e você vai fazer na ousadia, na coragem. Se for para sair com 500, vá com 500. A palavra do Senhor foi liberada para que isso acontecesse. Se é para lançar a rede 9 horas da manhã, hora que não tem mais peixe nenhum, lance a rede, porque a palavra do Senhor foi liberada. Caminhe pela palavra de Deus, caminhe pelo conselho eterno, caminhe pelo conselho temporário, pelos princípios que nós já vimos aqui. Nós precisamos andar por eles, eles têm que valer mais para nós do que o que eu acho, do que o que eu penso, do que isso que eu vi, aquilo que eu li. É o princípio. Leia a Bíblia. Busque a palavra, mergulhe na palavra, estude a palavra do Senhor, ouça a voz de Deus, porque Deus fala. Feche os seus olhos e peça que o Senhor te ajude a colocar isso tudo em prática. Peça que o Senhor te ajude a trazer a palavra para a tua vida, trazer a palavra para o teu dia a dia, que você consiga organizar o teu tempo de maneira que você tenha um momento seu e do Senhor para ouvir a voz de Deus, para permitir que o Senhor direcione a tua vida, até nós chegarmos ao estágio do alinhamento, que é aquele que mesmo quando Deus não falar, nós vamos naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, caminhando e trabalhando e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a nos apropriarmos da Tua palavra como ela realmente é.
aquilo que tem mais valor, o maior tesouro que nos foi dado, que nos foi entregue, Deus. A palavra, o conselho do Senhor, o poder de Deus, a palavra do Senhor, que criou os céus, que criou a terra, que operou milagres, a palavra que foi encarnada, Jesus que andou por essa terra, que ampliou a revelação de Deus para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que essa palavra esteja se apoderando de nós e que nós estejamos nos apoderando dessa palavra como sendo a única regra de fé para nós. Não permita que os nossos pés se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. E traga, Deus bendito, como prioridade para nós a meditação nessa palavra. O ouvir a Tua voz, conhecer a Tua voz e não nos deixar enganar por nenhum tipo de conselho da parte do inimigo. Nem aqueles que forem mais convenientes ou aqueles que vierem do maior número de pessoas. Mas se for um só, a Tua voz for através de um só desses conselhos, que o nosso coração esteja livre, alinhado, para que nós conheçamos que esse único é o Teu. E é por Ele que nós precisamos andar. Traz isso para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alinha o nosso coração. Alinha a nossa vontade nesse novo tempo. Nos ajude nessas novas atitudes, Pai. Atitude de nos relacionarmos, de nos amarmos. Atitudes tantas que o Senhor tem nos falado. E essa atitude de trazer a Tua palavra como sendo primordial. Como manifestar a glória do Senhor nessa terra. Trazer os céus para a terra através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.